O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, peregrinos que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, missionários, consagrados, os cachoeirenses e, claro, acolhemos você que está em casa e nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Nós estamos comemorando hoje Santa Mônica, conhecida por interceder pelo seu filho, pela conversão do seu filho, e a providência de Deus, mais uma vez, nos visita através das leituras que nós escutamos, que combinam direitinho com esta festa que nós comemoramos hoje de Santa Mônica. O evangelho que nós escutamos fala a respeito da vigilância, fala a respeito da prudência, da necessidade de nós nos prepararmos para a vinda do Senhor. Por isso que o Senhor contou esta parábola, e sempre no finalzinho do evangelho de Mateus, ou no finalzinho do ano litúrgico, nós vamos escutar a liturgia nos direcionando para o fim dos tempos, para a vinda do Messias. E o assunto e o tema da vigilância vai sempre voltar. Podem reparar isso nos outros anos também. E é claro que esta mensagem de vigilância, da vinda do Senhor, é anunciada pela Igreja há muito tempo. É anunciada também pela Canção Nova, pelo nosso carisma. Nosso pai fundador, Padre Jonas, sempre falou a respeito disso, ainda fala a respeito disso, da vinda do Senhor e da necessidade, então, da vigilância, da necessidade, então, de uma vida reta, de uma vida santa. Por isso que nós também ainda escutamos na primeira leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e esta carta tem esta particularidade, porque essa carta foi escrita também nesse intuito, nesse desejo, porque havia ali um afã, um medo da comunidade de Tessalônica, de que o Senhor estava voltando e ia voltar logo. Então havia uma apreensão. E São Paulo, escrevendo esta carta, tentou acalmar, mas ao mesmo tempo deixar claro para aquela comunidade, deixa também para nós, da necessidade da vigilância,
da necessidade de levar uma vida santa. Embora aqui tenha se direcionado aos casais de não se levar uma vida impura, mas a impureza não está e não acontece apenas na vida matrimonial, mas também na nossa vida de solteiros, de consagrados. Nós também precisamos ter cuidado para não pecarmos contra a impureza, que muito mais do que a realidade sexual, mas também a impureza nos pensamentos, nos desejos, na corrupção, que nós também podemos cair. Então, a pureza é para todos. A necessidade da pureza, a necessidade da santidade é para todos nós. E interessante que nós escutamos São Paulo dizendo à comunidade de Tessalônica para que aquela igreja pudesse fazer progressos ainda maiores. A comunidade de Tessalônica já estava num bom caminho de santidade. No versículo 1, nós escutamos isso. Meus irmãos, eis que vos pedimos e exortamos o Senhor, aprendestes de nós que deveis viver para agradar a Deus. Consagrados, vivam uma vida que agrade a Deus. Casais, vivam uma vida que possa agradar a Deus. Jovens, crianças, levem uma vida que agrade a Deus. Assim, e já estáis vivendo assim. São Paulo reconheceu que eles já estavam vivendo assim. Mas já está bom então, padre? Já está bom então, São Paulo, apóstolo Paulo? Podemos agora cruzar os braços? Não. Ele completou: fazei progressos ainda maiores. Se você já alcançou um patamar de vida espiritual bom, meu irmão, Nosso Senhor deseja que você seja melhor. Você já está no melhor, seja excelente. Seja excelente. Faça progresso, façamos progressos ainda maiores na nossa comunhão com Deus. Os irmãos peregrinos que estão passando por aqui, meus irmãos, progridam ainda mais. A oportunidade que vocês estão tendo de visitar um santuário não é só para tirar fotos, para ter uma recordação da canção nova, do santuário do Pai das Misericórdias, de ver talvez algum missionário aqui. Não, é para você progredir ainda mais no contato com Deus, no contato com esta espiritualidade da misericórdia. Todos nós que estamos aqui devemos sair daqui mais misericordiosos então, porque recebemos a graça de Deus, progredir cada vez mais. Vamos progredir, meus irmãos, cada vez mais. E o Evangelho nos dá então esse caminho de progredir cada vez mais, de evoluir cada vez mais na vida cristã, através da vigilância. Através da vigilância. E ter o óleo de reserva que essas 5 imprevidentes não tinham e as outras tinham. O que é esse óleo? O que é ser previdente, se não é a preparação, se não é tentar antever? Meus irmãos, quantas vezes nós improvisamos tantas coisas, e quantas coisas deram errado exatamente por causa do improviso. É ou não é verdade? Às vezes dá certo, né? Mas o normal deveria ser a preparação. Então o Senhor está chamando a nossa atenção de nós nos prepararmos. Se nós nos preparamos para a Santa Missa, se nós nos preparamos para tocar bem, para cantar bem, se nós nos preparamos tendo em vista um emprego, realizar aquele estudo, passar e entrar para aquela faculdade, se nós nos preparamos, fazemos as contas, não é? Para construir a casa, meus irmãos, a vida espiritual, e aguardando a vinda do Senhor, nós precisamos nos preparar. Não dá para improvisar na nossa vida espiritual, na vinda de nosso Senhor, através da vinda do nosso Senhor. Ninguém pilota um avião, é verdade? Não é verdade? De improviso, não é?
Eu lá não sei nada de avião, vou lá conseguir pilotar o avião? De jeito nenhum. Nenhum esportista ganha um troféu sem a devida preparação, é ou não é verdade? Pois ninguém chega ao céu sem preparação, sem ascese, sem santidade, não se chega à eternidade. Não se chega à eternidade. E nosso Senhor está nos dando então esta liturgia de presente. Mais uma vez, Ele quer nos despertar para que nós nos preparemos. Não uma vida espiritual medíocre, hein, minha gente? Hein, seu padre? Aquela oração sem fervor, sem fé, ou então interesseira. É como aquele cristão, fogos de artifícios, né? Só aparece nas ocasiões especiais para brilhar e fazer barulho, mas depois ninguém vê mais. Não deve ser assim. Para chegar à morada eterna, celeste, é preciso preparação, vigilância, comunhão com Deus. Ninguém entra num espetáculo importante, não é verdade? Por aí, famoso, sem o ingresso. Precisamos conquistar o ingresso para entrar na vida eterna. Vai exigir de nós suor, muitas lágrimas e, quem sabe, sangue. O sangue do esforço, o sangue da disciplina. Com muito amor a Deus e com muito amor aos irmãos, nós poderemos chegar à eternidade. E olhando hoje para Santa Mônica, que nasceu lá no ano 332, logo no início do cristianismo, na África, uma mulher de oração. Casou com um pagão, teve 3 filhos, o mais famoso, Agostinho, e o quanto ela rezou, o quanto ela vigiou para que o seu marido se convertesse e para que o seu filho se convertesse. O certo bispo a atendeu e disse para ela continuar perseverando, para ela continuar a rezar, porque não era possível que Deus, Pai, não iria ouvir uma mãe que chorasse tanto, que derramasse tantas lágrimas. E Deus realmente ouviu o clamor de Santa Mônica e ela teve a graça de ver o seu filho não somente convertido, mas o viu como servo dele. Meus irmãos, perseveremos. Nós iremos também, com a graça dele, com a misericórdia dele, nos surpreender. Ele vai nos surpreender se nós perseverarmos. Se nós perseverarmos como Santa Mônica. E já ali, quase para morrer, ela também deu outra lição. Os filhos começaram a conversar. Vamos levá-la para a nossa cidade natal. E ela disse, vocês podem me enterrar em qualquer lugar, contanto que vocês sempre se lembrem de mim no altar. Rezem por mim. Meus irmãos, está aqui o mais importante. Nos preocuparmos com a espiritualidade, nos preocuparmos com a vida de comunhão com Deus, nos preocuparmos em vigiar. Os tempos são difíceis, nós precisamos vigiar. Querida mãe, querida mulher, marido também, homem, reze pelos seus, tendo como exemplo Santa Mônica e seguindo sempre as orientações de Nosso Senhor. Vigilância sempre, preparação sempre, porque o Senhor está voltando. E que ao voltar, Ele nos encontre com as nossas lâmpadas cheias de óleo, cheias do óleo do amor, do óleo da misericórdia, que cultivamos com uma vida com Ele, com uma vida santa. Inclina um pouquinho a sua cabeça, eu te convido, você que está aqui, você que está em casa, e faça a sua oração pedindo essa graça a Deus, de ser um homem perseverante, de ser uma mulher perseverante, e de não levar mais uma vida medíocre na vida espiritual. Mas se prepare mesmo, reze mesmo, peça ajuda. Perseveremos, irmãos, numa vida santa, numa vida de comunhão com Deus. O céu é logo, com a graça dEle, com a misericórdia dEle. Que Ele nos encontre
com as lâmpadas acesas, com uma boa reserva, com esta reserva da santidade do dia a dia, e não somente em algumas ocasiões. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta liturgia. Santa Mônica, rogai por nós. Amém.